Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março. Nós estamos celebrando a primeira semana da Quaresma. E o texto do Evangelho de hoje continua no Sermão da Montanha. O texto é de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei à porta, e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos reunidos em torno da Santa Palavra de Deus, meditando esse texto tão belo, tirado do Sermão da Montanha. Então, o contexto é este, o Sermão da Montanha. E esta unidade literária, chama-se perícope, esta perícope está entre o texto que fala do não julgar, versículos de 1 a 6, e a regra de ouro da ética universal, que é o versículo 12, conclusão do texto de hoje. Do que trata o texto de hoje? Da oração. Jesus continua falando sobre a oração. Já encontramos algo no capítulo 6, textos que utilizamos na quarta-feira de cinzas e também alguns dias depois. Jesus fala do modo como devemos orar, não devemos repetir muito palavreado e, sobretudo, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Então, o texto de hoje trata da necessidade, da urgência da oração. Mas a grande pergunta é: o que nós devemos pedir ao Pai? Jesus, como que, dá a resposta. Como disse, esse texto está entre o não julgar e a regra de ouro da ética universal. Aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Aqui está, então, o conteúdo, aquilo que nós devemos pedir a Deus. O que é que nós devemos pedir a Deus? Aprendermos a não julgar e, sobretudo, aprendermos a amar. O texto de hoje, ele tem uma construção literária muito interessante. É construído sempre em pares. Veja, por exemplo, nos versículos 7 e 8. Vejam os pares de verbos. No começo está na segunda pessoa do plural. Pedi e será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta será aberta. Vejam os pares que se repetem. Como disse, inicialmente na segunda pessoa do plural. Depois, no versículo 8, Jesus tem a necessidade de repetir os mesmos verbos, agora na terceira pessoa do singular. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Numa palavra, Jesus está falando da necessidade de orar, da necessidade de pedir. Pedir
com humildade e, sobretudo, com uma atitude fundamental de filho, que é a confiança filial. O filho pede com confiança ao pai. Depois de tratar deste primeiro bloco em torno destes três verbos, que demarcam exatamente a presença amorosa de Deus, que responde afirmativamente ao nosso apelo, Deus ouve, Deus escuta a nossa oração. O segundo passo do texto de hoje são imagens que Jesus utiliza. Versículos 9 a 11. Mais uma vez, Jesus utiliza pares. Inicialmente, pares de imagens. Qual é o filho que pede um pão e o pai dará uma pedra? Qual é o filho que pede peixe e o pai dará uma cobra? Vejam a construção literária. Dois pares estruturados de modo antitético, em oposição. A oposição aqui é entre pão e pedra, e a segunda oposição é entre peixe e cobra. Mas está subentendido uma outra relação, a relação entre os pais terrenos e o Pai celeste, o Pai do céu. Jesus então reflete de modo lógico, e a construção lógica é muito simples. A construção é do menor para o maior. Jesus diz: vós sois maus. De fato, todos somos pecadores. Raciocínio lógico de Jesus. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, e de fato, o filho, uma criança pequenina, se nos pede pão, eu creio que nenhum pai terreno dará uma pedra, a não ser que seja um sujeito psicopata, uma mente perversa. Ora, se um filho, uma criança pequenina, pede peixe, eu creio que este pai não dará uma cobra ou um escorpião. Jesus então constrói um raciocínio lógico muito simples, do menor para o maior. Veja, vós, pais terrenos, que sois pecadores, sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Ora, imagine o Pai Celeste o que não dará quando nós, como filhos, pedirmos com confiança filial a esse Pai do céu. É uma construção lógica muito simples, do menor, o Pai terreno, para o maior, o Pai celeste. Se o Pai terreno dá coisas boas, mesmo sendo pecador, limitado e frágil, imagine o que não dará o Pai do céu, que é bom e generoso. Finalmente, o texto se conclui com a regra de ouro da ética universal. Neste versículo 12, está formulada de modo afirmativo, de modo positivo. Noutras passagens, o texto é formulado de modo negativo. Aquilo que não quereis que os outros vos façam, vós também não façais a eles. Então, não quero que o outro me faça o mal, eu também não vou fazer o mal a ele. Mas aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 12, Jesus formula a regra de ouro da ética universal de modo positivo. Aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Vocês sabem que esta regra de ouro da ética está presente em muitas culturas da bacia do Mediterrâneo. E ela é encontrada também no Código de Hammurabi. Numa palavra, para a nossa oração, na nossa meditação do dia de hoje, coloquemos duas coisas muito importantes. Primeiro, a necessidade de orar. E orar com a confiança de filhos. A oração de filhos nos tira da autorreferencialidade. E nós colocamos o centro da nossa vida no coração de um outro. E este outro é Deus.
Portanto, melhorar, qualificar, aprofundar a nossa vida de oração. E pedir com confiança, buscar com altivez, bater com a certeza de que o Pai nos ouve. Então, o primeiro elemento para a nossa oração no dia de hoje é sobre a qualidade da nossa oração. Pedir, buscar e bater, com confiança de filhos, porque Deus é bom. Se os pais da terra dão coisas boas aos seus filhos, imagine o que não dará o Pai Celeste. Ele nos dará o Espírito Santo. E um segundo elemento para a nossa oração no dia de hoje, este versículo 12. Essa regra de ouro da ética universal é um ponto alto na argumentação do Sermão da Montanha. Chegamos então aqui, certamente, a um elemento fundamental da elaboração teológica de Jesus no Sermão da Montanha. Essa regra de ouro, presente em várias culturas, ela é apropriada e reelaborada por Jesus e colocada à luz do ensinamento do cristianismo, o ensinamento do Evangelho do Reino. Acolhamos essa regra de ouro e vivamos a caridade verdadeiramente como Deus quer e como Deus nos pede. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço.